Holy, 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 our God is on the throne. So firm is His foundation, no power can overthrow. And He shall reign forever and ever. One name outlasts the ages, through time His truth revealed. While kings may pass like shadows, our God is sovereign still, and He shall reign forever and ever. And He shall reign forever and ever. And He shall reign forever and ever. And He shall reign forever and the day I stand before Him, what praise will fill my soul? And there behold His glory, and praise Him all the more. And He shall reign forever and ever.
queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia poeira eu irei tirar o silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mulheres. Paz seja convosco. Que bom que já estamos aqui em mais um bate-papo de mulher para mulher, nessa sexta-feira abençoadíssima que Deus nos preparou. E como foi anunciado já essa semana, eu estou aqui com a Jéssica, né? A gente chama ela de Jéssica, é a doutora Jéssica, mas é a Jéssica, né? E está aqui com a gente para esse bate-papo, e eu creio que tem muitas experiências, muita coisa para ser compartilhado nesse dia de sexta-feira. E você que está aí já chegando, vai deixando seu joinha, seu coraçãozinho, já pode ir pensando em algumas perguntas que você queira fazer. Eu só quero já lembrar desde o comecinho de que a doutora Jéssica, embora é odontopediatra, ela também trabalha com clínica geral, né? Clínico geral, Isso. é assim que fala, né? Uhum. Ou seja, ela atende desde o pequenininho até o adulto. Inclusive é por isso que o tema, né, é do dente de leite ao permanente, porque é desde o pequenininho até o adulto. Então, se você também tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para tirar, pode deixando aí nos comentários, que à medida que a gente for conversando aqui, eu vou expondo para a doutora Jéssica poder falar aqui para nós. Tá bom? Então, antes da gente orar para começarmos, eu vou pedir aqui para a Jéssica dar um alô aí para você que está aí com a gente.
Pode falar, Jéssica. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Fico muito feliz pelo convite, muito obrigada, Adriane, pelo convite. E eu vou tentar compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês hoje. Então, qualquer coisa, mande as perguntas aí, que eu vou tentar responder. Que legal, muito bom. Então, nós vamos orar antes da gente poder começar, né, o nosso bate-papo. Se você pode, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade que nos dá em estarmos aqui mais uma sexta-feira neste bate-papo de mulher para mulher. Um assunto, Senhor, extremamente importante relacionado a todos nós, Senhor. Ao cuidado, Senhor, com a nossa higiene bucal, ao cuidado com os nossos pequeninos, nossos filhos, a qual nós tanto amamos, Senhor, e dizemos isso, mas precisamos aplicar isso. E hoje temos essa oportunidade de estarmos aqui com a Jéssica, com esse conhecimento que ela tem, com esse dom que o Senhor deu para ela e a capacidade de desenvolvê-lo e podermos aprender, Senhor, a respeito disso. E pedimos neste momento, Espírito Santo de Deus, Tu que conheces cada vida, cada mulher ou cada um que vai estar aí do outro lado desta câmera e sabe que esta pessoa não está bem, eu te peço agora, ouve este clamor, ouve este pedido, atende esta oração que talvez esta pessoa está fazendo agora, quem sabe um coração triste, quebrantado por alguma situação, quem sabe alguma notícia ruim que esta pessoa recebeu. Então, neste momento eu aproveito para orar por esta vida e pedir que o Senhor vá de encontro a ela, para que possamos juntos aqui neste bate-papo estarmos com o coração totalmente livre destas preocupações e também sermos abençoados por Ti, Senhor. Pai, que através deste bate-papo, desta conversa, que falaremos também sobre a conversão, sobre a vida de fé da Jéssica, que vidas também sejam tocadas e abençoadas por Ti, pois nós não sabemos quem estará aí do outro lado e quais são os desejos, quais são aquilo que incomoda esta pessoa e também qual é, Senhor amado, a Tua vontade com relação a tudo isso. Por isso, antes de qualquer coisa, colocamos tudo diante de Ti e pedimos, Senhor, nos usa, Senhor. Nos usa também para glorificar ao Senhor, porque através de tudo aquilo que iremos falar, a glória é para o Senhor, pois é o Senhor quem capacita a Jéssica, é o Senhor quem deu inteligência para ela, é o Senhor que entregou esse dom para ela tão abençoado, Senhor, para cuidar de todos nós. Mais uma vez, Senhor, eu Te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas? Isso aí, vai deixando seu joinha aí. Temos já algumas mulheres aqui com a gente, ó. A Lu tá aí, né, Lu? Se tiver alguma dúvida aí, vai colocando aí. A Penha tá aí com a gente, a Maria do Carmo tá aí com a gente. Isso, vai deixando aí seu joinha e o seu coraçãozinho. Então, Jéssica, vamos começar nosso bate-papo. E como Vamos sempre, lá. né, eu falo para as mulheres, as pessoas, algumas não conhecem a Jéssica, embora algumas conhecem, ou até bastante, eu acredito que conhecem ela pelo trabalho já que ela executa e também por onde ela congrega, né, uma pessoa bastante conhecida, eu creio nisso. Mas nós acreditamos que esse vídeo vai chegar, né, até os ouvidos e também muitas pessoas vão ver e assistir esse vídeo. Então, essas perguntas que eu vou fazer para a Jéssica é para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela. Fala para nós, então, o seu nome e a sua idade. Então, meu nome é Jéssica Berens Crispim Gameiro, tenho 29 anos, nasci aqui em Campo Mourão mesmo, sou filha da Margarete e do Jefferson e... que E mais? é isso. É isso. E minha irmã que está aqui assistindo, que é a Carol. É isso, ela já vai contar mais aqui da Carol para nós, né? Então, sobre isso, né, Jéssica, para a gente conhecer um pouquinho mais. Você até comentou aqui que você é de Campo Mourão. Você, então, é natural daqui? Sim, E nasci como que aqui. foi aqui a sua infância? Fala um pouquinho mais aí dos irmãos, dos pais, né? Fala aí pra gente te conhecer. Eu nasci aqui em Campo Mourão, minha infância foi muito boa, brincamos bastante. A minha irmã, ela é 5 anos de diferença, então ainda a gente teve bastante ali, né? Brincamos bastante, aproveitamos bastante. Legal. Ainda quando era criança, brincava bastante na rua, né? Que era mais parado, tudo. Então, eu e meus primos somos maioria da mesma idade ali, então
brincamos bastante, aproveitamos bastante. E eu fui criada na igreja também, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, desde criança já frequenta a igreja. Então, meus amigos, maioria da igreja. Que legal. Então, crescemos juntos e continuamos a nossa amizade até hoje. Continua, que legal. Isso é muito bom, né? E os seus pais? Fala um pouquinho deles para nós, né? São vivos, são daqui, como eles chamam? Então, meu pai chama Jefferson, ele é professor na Unespar, né, na universidade aqui, que era Fecilcan antes, né? Ele é professor na área de geografia. A minha mãe, agora ela está aposentada, mas ela trabalhou a vida inteira também ali na Unespar. Então, ela também foi criada ali, né, nesse meio acadêmico, sempre eles me incentivando a estudar, que eles sempre falaram isso para mim, que a única herança que eles iam poder deixar era o estudo. Então, eu fui obrigada a estudar. Meio que assim, por livre e espontânea pressão. Não, eles não interferiram no que eu ia estudar, Sim. mas sempre incentivaram que eu Sempre tinha que escolher um incentivando. curso e tinha que seguir, porque isso era a herança que eles iam deixar para mim, que era o estudo. Que legal, que bom. Então, os seus pais são daqui, fica muito mais fácil Sim. poder ver, Sim, né? E os muito irmãos, bom. você tem a Carol, Sim. só a Carol. Eu tenho a Carol e a Maria Valentina, só que a Maria Valentina é por parte de pai, que eles são separados. Aham. Mas as duas. Que legal. A Carol é mais nova. A Carol. Não, a mais Maria velha. Valentina A Maria é Valentina. a mais nova. Ah, que legal, que legal. Olá, a Luciana já está deixando aqui uma perguntinha. Né? Mas daqui a pouquinho eu vou fazer a perguntinha aqui para a Jéssica, tá bom, Lu? Que bom que você já deixou aí. Daqui a pouquinho a Jéssica vai responder aí para nós. E vamos falar um pouquinho sobre, né? Entrar mais um pouquinho aí sobre a vida da Jéssica aí, para conhecer um pouquinho mais. Se você é casada, tem filhos. Não, E se tenho é casada, filhos. como que vocês se conheceram? Então, eu sou casada, eu casei o ano passado, em fevereiro. E a gente se conheceu na igreja, a gente namorou 10 anos. Que legal. Não tem fim. Só que a gente se conhece desde criança, a gente cresceu junto. Nos retiros. Sim, desde a escola dominical. Legal. Então a gente se conhece mais ou menos desde os 5 anos, 6 anos. Então sempre fomos amigos, tudo. Daí a gente começou a namorar. Daí namoramos 10 anos e ano passado a gente se casou. Que legal. Então completou um ano. Um Fez um ano ano e e já pouco, alguns né? meses aí. Aham. Daqui a pouquinho tá indo para 2 anos. Que legal. E Sim. filhos vocês não têm? Não, filhos ainda não, mas queremos ter filhos. Legal, que legal. Como chama o esposo? Manuel. Manuel também lá da Presbiteriana. Isso. Que legal, muito bom. Então vamos lá, eu vou fazer aqui a pergunta para a Jéssica que a Lu deixou. A Lu já é uma mulher também, né? Mais ou menos a nossa faixa aqui dos 40 para cima, né, Lu? A pergunta dela é assim, ó. Eu tenho um dente que tem uma abertura na gengiva e cada vez, de vez em quando ele inflama e nunca fecha esse local. Por que seria isso, será? O que você poderia aí falar para a Luciana? Pode ser por cárie, talvez, né? Que eu não consigo dar o diagnóstico só Sim, sem sim. olhar, né? Uhum. Assim, mas pode ser uma cárie ali perto da gengiva, talvez, ou pelo que ela tá falando, pode ser um problema periodontal, que talvez ali junte sujeira, tudo, e fique inflamando e não melhore. Talvez a gente consiga que tenha essa melhora fazendo uma raspagem ali, um tratamento periodontal mesmo. Tem que ser feita a higiene corretamente, tem que limpar muito bem, passar fio dental todo dia, que não pode deixar a sujeira acumulada ali de jeito nenhum. Porque daí dessa maneira a gente consegue ter ali o dente limpo e evitar essa inflamação, né? Legal, legal. Eu sempre dou um exemplo assim, se a gente cai e rala o joelho, por exemplo, e a gente não limpa, só vai piorando. Vai cada vez ficando pior, vai infeccionando e vai piorando. A gengiva é a mesma coisa. Por exemplo, entrou sujeira, se a gente não passou o fio dental, não limpou, só vai piorando, vai tendo infecção e não vai melhorar nunca. Então Sim, sempre vai sim. ter essa ferida aberta ali, né? Legal, legal. Muito bom. Ok, Lu, deixa aí seu joinha e se quiser perguntar mais alguma coisa, deixa aí que daqui a pouquinho a gente retoma, tá? Agora vamos falar então um pouquinho sobre essa parte da conversão, né, da sua fé, né? Ou seja,
você costuma ir à igreja, você já citou aqui, né? Mas como que aconteceu esse processo, assim, Jéssica? Você até citou dos pais também, né? Mas a gente compreende que, mesmo estando junto com os pais, cada um vai ter o seu momento, Sim, né, com Deus, o seu encontro real com esse Jesus, que não é aquele que a gente às vezes aprende lá que está numa cruz, não, ele está vivo, né? Ressuscitou e está com Deus. Então, conta um pouquinho para nós sobre essa conversão. É isso que eu falo, nem só porque eu nasci na igreja quer dizer que eu seja convertida, né? Que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas, assim, quando eu estava na adolescência, sempre ouvindo tudo, daí eu comecei a entender mesmo, sabe? Que eu sempre participava dos retiros, daí eu fui entendendo e percebi que a gente precisa dessa mudança de vida mesmo, né? Que a gente tem que seguir esse caminho certo. E foi num desses acampamentos, assim, que eu percebi que eu tinha que seguir esse caminho, que eu tinha que fazer, tudo que eu faço tem que ser para honra e glória, né, Senhor. Então, eu penso assim, então tem que usar a minha vida. Então, como dentista, eu tenho que ser usada. Então, todo dia eu tenho que abençoar alguém. Então, eu tenho que tomar cuidado com como eu falo, como eu trato as pessoas, porque eu estou fazendo isso para honra e glória de Deus. E foi na adolescência, assim, que eu percebi que eu precisava disso para mim. E daí foi assim que eu comecei que eu vi que realmente eu tinha me convertido, né? Que legal, ou seja, você teve um encontro particular. Sim, Mesmo diante dos pais falando e pastores, você teve que ter o teu momento, né? Sim. E isso realmente cada um de nós precisa ter nosso momento, né? A gente mesmo que trabalha como pastores, a gente sempre fala isso, né? Que independente de ser filho de pastor ou né, filho do presidente do Brasil, né? Todos nós precisamos deste encontro, né? De realmente professar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E isso fez diferença na sua vida, Jéssica? Sim, com certeza, né? Porque tudo que a gente faz deve ser para a honra e glória do Senhor. Então, todos os momentos, desde o momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir, a gente tem que estar fazendo o que é certo para glorificar o nome de Deus, né? Que legal. Então, na nossa profissão, tem que ser para isso. Se Deus me colocou nesse caminho, eu tenho que honrar o nome dele dessa forma. Legal. Né? E você hoje congrega, então, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso. Você já desde pequena está lá. Quando eu nasci, nós éramos da Igreja de Deus. Daí depois, com 5 anos mais ou menos, nós fomos para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, você seguiu o caminho dos pais. Sim, fui levada. E eu faço essa pergunta porque eu sempre falo isso para os pais. Que os filhos vão onde os pais vão. Sim, né? com Então é certeza. consequência de que onde você vai estar, os teus filhos vão estar contigo. É claro que vai chegar uma idade em que todos vão decidir, né? Sim. Mas por isso a palavra fala, ensina a criança, né? Porque Os a gente pais são ensina espelhos, assim, né? exato. Então é muito bom isso, muito legal de ver realmente o que você está confessando aqui, dizendo é o que acontece, não tem como fugir disso. Eu né? sei, assim, quando era criança, dá preguiça de acordar, ir na escola dominical de manhã, né? Mas daqui que minha mãe nunca deixava ficar em casa, sempre obrigada. Por isso que eu falo, é isso mesmo que você disse, que os filhos vão onde os pais levam, né? Muito bom. E olha só, não sei se você conhece o Marquinhos, sabe? O Marquinhos, meu filho, ele também trata com a Jéssica, né? E ele já deixou aqui também, olha. Ele não vai me fazer pergunta difícil. Eu tenho um dente canino que não desceu, o que fazer? KKKK. Brincadeira, ele colocou aqui. Ele teve um probleminha aí num dente canino que a gente nem sabia que estava escondido, né? E juntamente com a Jéssica ali, ela descobriu isso, né? Fazendo tomografias, né? Que chama raio-x. Enfim, ele precisou fazer uma cirurgia, né? E graças a Deus tudo se encaminhou bem. Agora ele já está bem, né? Já passou Teve um esse pouquinho momento. de medo, né? Mas já passou. Passou, né? Glória a Deus. E ele colocou assim, né? Só deixando registrado aqui minha satisfação em ser atendido pela doutora Jéssica. Ah, que bom. Uma excelente profissional, sempre simpática, educada e muito atenciosa.
Ai, Que Deus bom. continue abençoando sua vida. Amém. Obrigada, fico feliz. Viu que benção? Glória a Sim. Deus. Isso aí, vai deixando aí o comentário e as perguntinhas aí também. Daqui a pouco eu vou ver as perguntinhas aqui que algumas das irmãs aqui me mandaram também. Agora, Jéssica, fala um pouquinho para nós então sobre esta caminhada da sua profissão, né? Como que surgiu isso, né? Em que momento assim da sua vida que você falou, puxa, eu quero ser dentista, né? E é claro, aí depois da caminhada vai surgindo outras coisas, né? Como hoje, por exemplo, ela é uma odontopediatra que trabalha com crianças, né? Com um desejo maior disso, né? Embora atende os adultos também. Então conta aí para nós como que foi isso. Então, assim, desde criança eu sabia que eu queria a área da saúde. Sempre brincava, tudo. Sempre, assim, eu pegava a colherzinha, brincava que era espelho de dentista. Ou era médica, tudo relacionado a essa área Você da aproveitava saúde. a Carol para olhar os dentes dela. Sim. E a Carol é dentista, quase dentista. Olha aí, ó. Ela que te ajuda lá, né? Sim, que aham. legal. Ela só não terminou agora por causa da pandemia, Sim. né? Então, Que legal. tá quase. Então, daí assim, até eu tentei fazer vestibular de medicina. Fiz alguns. Daí meu pai falou, certeza que você quer fazer isso? Porque quando você tiver filho, não vai ser ruim, sabe? Daí eu pensei, então tá, então vamos tentar odonto, então. E gostei. Sim, foi a escolha certa. Eu falo assim que Deus vai colocando a gente no caminho certo, né? Que a gente vai gostando. Que eu sou muito realizada, assim, né? Tem os problemas da profissão, claro, né? Como todas as profissões. Mas agora eu sei que eu estou no caminho certo. E na área de odontopediatria. Assim, quando eu estava no segundo ano da graduação, mais ou menos, eu cheguei e falei para uma professora, eu falei que eu queria entrar no projeto que eu gostava de criança. Daí ela falou bem assim para mim, falou assim, Jéssica, não tem nada a ver gostar de criança e gostar de atender criança. É bem diferente. Então espera um pouco e vai pensar. Porque ainda não tinha começado a atender. Eu falei, tá, né? Então vamos lá, vamos esperar. Daí até que cheguei no terceiro ano, comecei a atender e dava certo, sabe? Fui levando jeito, daí uma professora falou, Jéssica, dá certo, você tá indo bem. Então daí eu falei assim, não, é isso que eu gosto. Só que até o quinto ano eu não sabia ainda o que eu queria, sabe? Eu gostava mais ou menos de tudo, né? Então tinha dúvida ainda se eu queria aquela área mesmo. Daí estudei para passar na residência, né? No quinto ano já comecei a estudar. E no final do ano eu passei na residência de odontopediatria. Então eu falei, então vamos lá. E deu certo, estamos aí. Hoje terminei a residência, daí estou fazendo mestrado agora. Estou terminando, agora em fevereiro eu termino. E daí agora eu comecei a especialização de ortodontia também. Que legal. Daí E tá como foi, tudo assim, relacionado. Jéssica, esse processo? Né? Como a gente conversava, às vezes, para quem olha onde você está agora, pensa, mas é fácil, ela, né, não sei o quê, enfim. Vamos pensar que talvez alguém que esteja nos vendo agora tenha esse desejo, talvez seja uma pessoa ainda, uma criança, uma adolescente, né, que pensa, nossa, eu também gostaria. Que caminhos você trilhou, Jéssica, para chegar aonde você chegou? Tem que estudar bastante, né? Porque eu passei na Universidade Estadual de Maringá. Porque eu sempre pensei assim, que para pagar particular já ia ficar muito pesado para os meus pais. Né? Então, estudei e consegui passar lá, mas tem que estudar bastante, tem que aproveitar o ensino médio, por exemplo. Às vezes, quando a gente está estudando no ensino médio, a gente não sabe como estudar, leva de qualquer jeito, estuda para a prova, só para passar na prova, beleza, né? E acabou. Mas não é assim, a gente tem que aprender porque a gente sabe que vai usar aquilo algum dia, né? Tem que estudar mesmo, tem que se preparar para passar no vestibular. E é possível passar. Não é impossível, é só querer, é só estudar. Então, é isso. E depois do vestibular, qual foi a caminhada daí seguinte? Então, daí passei no vestibular, comecei lá na graduação, daí eu tive que me mudar para Maringá, daí eu sei que meus pais se esforçaram bastante para me manter lá, né? Eu sei, assim, que tem gente que não tem condição mesmo de estudar fora. Só que, por exemplo, aqui em Campo Mourão, se eu não conseguisse estudar lá, eu ia estudar aqui, em alguma faculdade aqui, porque é possível. Tem tantos cursos aqui também que agregam a gente, né? Então, se eu fizesse outro curso aqui, eu sei que eu ia ser feliz também. Que eu penso assim, se Deus me colocou nesse caminho, é isso que eu tenho que fazer, né? Bem feito.
Ou seja, não é difícil, basta querer, mas também não é um caminho só de flores, Não. né? É bastante renúncia. Sim, com certeza. Você precisou deixar algumas coisas de lado para poder fazer tudo Sim, isso? porque eu sempre pensava, se meu pai e minha mãe estão gastando dinheiro comigo lá em Maringá, então eu tinha que economizar, né? Não pode ficar gastando tanto, a gente tem que saber controlar os nossos gastos também. Eu tinha essa consciência também, né? Porque não é fácil, né? E assim, eu tava até conversando com a minha mãe esses dias, porque ela sempre colocou na minha cabeça que não é para ficar desistindo das coisas. Por exemplo, eu fiz piano quando era criança. Ela falou assim, você vai entrar e você não vai desistir. Eu tive que me formar no piano. Então lá foram 11 anos estudando piano. E daí eu tava falando pra ela que hoje em dia é muito fácil desistir das coisas, Pois é. né? Não quer uma coisa, já para, já deixa de lado. Daí ela falou pra mim, falou assim, mas isso você aprendeu porque a gente não deixava você desistir das coisas. Você tinha que começar e terminar. Sim. Então os pais têm que incentivar muito. Os pais têm que incentivar demais, porque são um reflexo dos filhos, né? Exato. E geralmente os pais, por mais que o adolescente, o jovem ali acha chato, fica pegando meu pé, fica, né? Mas geralmente os pais estão olhando lá na frente, né? Com certeza. E é uma coisa que a criança, o adolescente, o jovem não consegue ver. Então essa é a diferença dos pais estarem ali, né? Por mais Cobrando, que né? é chato, mas é necessário, né? Ou seja, hoje você, onde você está, você consegue olhar para trás e valorizar tudo que Sim. você viveu porque os pais estavam apoiando. E tanto financeiramente quanto moralmente e a fé, né? Em oração, sendo suporte para você. Sim. Isso faz toda a diferença. Porque né? eu sei que não foi fácil para meus pais. Imagina, me mandar para fora, né? Maringá tá perto, mas deixar eu sozinha lá, né? Sim. O que passa na cabeça todos os dos pais, né? né? Eu acho que deve dar muito medo, Sim, né? sim. De deixar os seus filhos assim. E eles confiaram E valeu a pena. valeu a pena. Que bom. E hoje você tem esse testemunho para contar, né? Sim, sou Né? muito grata. De que assim, os pais também tem muito aquela questão de querer colocar numa redoma, né? E segurar. Sim, não dá né? certo. Isso prejudica, né? Sufoca, né? Sufoca, exato. Você acaba criando um filho totalmente inseguro, com medo das coisas, né? Ou seja, sempre precisa do aval. Será que a mãe deixa? Será que o pai deixa? Não que você não vá buscar depois, né? Mas precisa de uma certa liberdade, né? Sim. Uma liberdade, claro, dentro de um limite, que foi o Com que aconteceu certeza. com você, né? Agora, uma outra coisa bem interessante que eu percebo, Jéssica, e dentro daquilo que você colocou, é de que você teve os seus esforços também, né? E um perigo que a gente corre nos dias de hoje é de que os pais é muito assim, não, meu filho agora trabalha, coitadinho, né? Ai, coitadinho, ele estuda e trabalha, ai, que dó, né? Isso é um perigo, né? Porque, Com na verdade, certeza. eles têm muito mais energia, né? Para gastar e para viver, não é assim? Então, eu fico imaginando o quanto você estudou lá, né? Estudou e teve um período de como chama quando está fazendo esses estudos? Você tem que fazer eu esqueci A o nome residência? agora. Isso. É que assim, não é obrigado a fazer a residência, né? Você pode sair, depois do 5º ano, você já está formado. Eu já sou clínico geral. A residência é uma especialização. Então, são 2 anos. Ali na residência, eu optei por fazer ali na UEM, porque ganha bolsa. Então, a gente trabalhava 2 anos, mas era 60 horas semanais, então era puxado. Eu não podia trabalhar em outro lugar, era só ali. E ganhava bolsa e ainda saí com uma boa formação, né? Porque pegava casos difíceis, tudo. Então, trabalhei bastante, aprendi muito. Então, essa foi a minha escolha, porque eu sei que eu não ia conseguir sair da graduação e pagar uma especialidade logo de cara, sabe? Não ia conseguir pagar uma especialização, então eu já optei pela residência. Que legal, muito bom. Foi ótimo, faria de novo. Então, né? Então, são experiências aí muito boas para nós, né? A Brenda tá aí com a gente também. A Brenda também é uma das nossas irmãs aqui, jovem, né? Que tá nesse processo aí, cursando e começando, né, Brenda? Glória a Deus que você está aí com a gente também. Agora a gente vai entrar propriamente no nosso tema, né? Que a gente colocou lá, do dente de leite ao permanente, todos precisam ser cuidados.
E dentro dessa pergunta aqui que a Luciana fez, até ela colocou aqui, obrigada, Jéssica, né? Ah, deu para entender, então? Deu para entender, né, Lu? Que bom. E então, dentro disso que ela perguntou e começando, acho que talvez lá dos primeiros passos, podemos dizer assim, né, que é o dentinho de leite, eu gostaria já de te deixar uma pergunta para que você pudesse abordar esse tema. O dente de leite, a gente imagina assim, e até como a gente conversou na nossa época, pensando aqui de mim para trás, né? A gente só procurava um dentista quando tinha um problema, né? E muitos de nós ainda assim, quando realmente não tinha mais o que fazer, se não suportava a dor, tinha que fazer alguma coisa, ou seja, tinha que procurar um profissional, né? Porque senão a gente ia levando, né? E é onde chegava numa certa idade, você acabava perdendo os dentes porque não tratou, não cuidou, não tinha, né? Os pais também sempre foram assim, ou seja, passaram aquilo que viveram, né? Mas hoje é muito diferente, né? Então, pensando nisso, Jéssica, a partir de que idade ou de que meses que esse seria o correto de uma mãe procurar um dentista, num caso, uma odontopediatra que vai tratar exatamente desse bebê? A partir de quanto tempo desse bebê? Então, a gente fala assim que a partir da gestação já é bom procurar o odontopediatra, porque a mulher grávida ela é considerada um paciente especial também. Então, tem muitas mudanças de hormônios, tudo altera muito ali durante a gravidez, altera a gengiva, muitas têm sangramento ali gengival, tudo, e isso causa alguns problemas. Até no caso, é Lu, né, que eu respondi, ela tem, por exemplo, se for um problema periodontal, na gravidez pode agravar ainda mais, e doenças periodontais estão relacionadas com o parto prematuro. Então, por causa da inflamação, da infecção ali, pode causar até um parto prematuro. Então, é grave. Então, a gente já cuida da saúde da mãe desde a gestação. A gente fala assim que o ideal seria a mulher engravidar com a saúde bucal em dia. Mas, às vezes, não acontece. Sim. E a gente tem que cuidar ali dela, né? Até o bebê nascer. Daí o bebê nasceu, a gente já fala assim que no 3º mês de vida, assim, já é bom levar pra gente avaliar. Às vezes até mesmo o pediatra encaminha pra gente. Por causa do freio lingual, às vezes tem que fazer o corte ali do freio, fazer a frenectomia, né? Que às vezes dificulta a mamada. Então isso a gente observa desde o nascimento. Assim, bebezinhos de 9 dias, já atende bebezinho recém-nascido, não conseguia mamar, precisava lá cortar a linguinha. O que seria isso que você citou? Que tem a língua presa. Daí tem que fazer essa frenectomia, que é cortar ali a língua pro... Aquela partinha de baixo da Sim, língua. pra língua subir, pra ele conseguir mamar melhor. Ou seja, prejudica a mamada Sim. quando tem... E isso é o odonto que faz Sim, esse processo. É um procedimento relativamente simples, né? Que a gente consegue fazer no consultório, tudo. E é muito importante, porque às vezes a mãe fica com dor para amamentar, não consegue, tudo. E é a boquinha do bebê ali que... Uma coisa simples e às vezes Sim. é um odonto que vai analisar. Que vai avaliar. Às vezes o bebê tem algumas bolinhas na gengiva, que a gente chama uns nódulos, que os pais ficam preocupados também, mas ali a gente já consegue explicar certinho que se está normal ou se não é normal, né? Já consegue avaliar tudo ali com o bebezinho. Então, desde o nascimento já era legal levar. Que legal, que legal. E a gente acompanha os primeiros dentinhos e vai para sempre. Legal. Eu vou já aproveitar e te fazer uma das perguntas que também foram feitas aqui. No caso de flúor, né? A criança já pequenininha usa flúor. Eu só vou ter que sair daqui para mim lembrar da pergunta certinha, para mim não fazer errado. Que essa pessoa que perguntou tem, como eu falei, são um casal de gêmeos, né? De 2 anos. Eu só não lembro se ela perguntou até que idade que usa ou se é a partir de que idade, mas deixa que eu já vejo aqui. Sim. Então a gente fala assim, se o bebê não tiver... Até quando ela indica o uso de flúor para os bebês. Sim.
Então, assim, o bebê sem dente ainda, se ele só tá mamando no peito, tudo, a gente não tem a necessidade de ficar limpando. Eu sempre falo assim, se quiser, na hora do banho, vai lá e limpa a boquinha do bebê com uma gaze, com uma fraldinha, molha ali na água e limpa, seria bom, porque ele já acostuma, não é para tirar o excesso de leite ali, nada disso, é só para aprender a manipular a boca do bebê, para ele já acostumar, e também para a mãe observar assim, tem alguma coisa estranha aqui. Apareceu uma bolinha ali que não tinha, para ela conseguir ver se tem alguma coisa diferente, para conhecer a boca do bebê também. Então, por isso que é importante. O bebê sem dente vai lá uma vez por dia, na hora do banho, limpa a boquinha, vê se está tudo bem. E vai sempre fazendo essa higiene com a fraldinha, né? Não precisa ficar esfregando. Tem gente que acha que é para esfregar ali, mas não, é só devagarzinho, só para manipular a boca do bebê mesmo. Daí a questão do flúor. A partir dos 6 meses, mais ou menos, começam a nascer os dentes. Então, o flúor já tem que ser inserido nesse momento. A gente já começa a utilizar o flúor. Mas o flúor, a gente tem que cuidar da quantidade. Então, assim, tem que ser mais de 1000 ppm de flúor, a pasta de dente. Tem até... Eu trouxe aqui a Tandy, por exemplo. A gente sabe que ela tem a quantidade certa de flúor, que é mais de 1000 ppm. Até a de adulto, nossa, já pode ser usada nos bebês, que tem a quantidade de flúor. Só que o que a gente vai ter que cuidar é na quantidade que vai utilizar nas escovas. Então, assim, recém-nascido, bebezinho ali, de 6 meses, né? Até os 5 anos de idade, a gente fala assim, meio grão de arroz, é muito pouco. Depois vai aumentando, 1 grão de arroz. A partir do momento que a criança começa a saber a cuspir, né? A gente aumenta 1 grão de ervilha. Então, é muito pouco. Eu falo assim que eu até prefiro que use a de adulto normal já, que tem flúor, porque ela é mais ardida. Essas de criança, elas são muito gostosas. Sim. Então, daí a criança vai começar a comer. Sim. Então, esse Vai que é o engolir, perigo. E a gente tem que pensar a pasta de dente como um medicamento, porque ela tem o flúor que faz mal se ser usado em excesso. Né? Então, tem que ser pouquinho, tem que ser o flúor, porque a criança tem que ter o contato do flúor na boca ali, tem que ter o flúor, não tem como fugir disso. Porque a pasta de dente sem flúor seria utilizada somente assim se a gente fizesse uma higiene perfeita. Mas a gente não faz nem na gente, imagina na criança. Né? Então tem que usar com flúor, não dá para fugir. Então, no caso aqui, quando indica o uso de flúor para os bebês, então a partir dos 6 meses, A partir do primeiro já dente. começa, a partir do primeiro dente já pode começa a começar. usar. Ou seja, o flúor já está na própria escovação, então Sim. na pasta de dente. Que no Mas, caso a Tandy, como ela mostrou aqui, tem, mas também pode ser adulto. sim, tem que cuidar da quantidade. Da É muito quantidade. pouco que vai colocar na pasta. Assim, nasceu um dentinho, é só relar a pasta ali, a escova na pasta, muito pouco. Não, tem que cuidar muito com isso. Mas também não há o risco se caso a criança engolir. Se Não, for essa pouquinho quantidade coisa não. Daí. Por isso que eu falo da pasta que é gostosa, que às vezes a criança vai colocar um monte e vai querer ficar comendo. Daí quando esse é ela o já perigo. É verdade, quando já está maiorzinha. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô aqui no grupo e a Samanda também deixou aqui uma pergunta, né? Ela tá com 2 dentinhos, ó, ela falou. E devo usar escova de dentes e pasta sem flúor? Aqui já respondeu, Não, né? com flúor. Com flúor, tá? Mas assim, bebê, meio grão de arroz. Então é muito pouco, é nada. É só uma melequinha ali mesmo. Só para não estar escova E sem nada. é, no caso, só para ter o bem contato pouquinho. com o flúor mesmo. E daí pode escovar e limpar até com uma fralda ali para tirar o excesso, tudo. Mas tem que ter o flúor. Tá. Qual a idade ideal? Também a Jéssica já respondeu, a partir de que apareçam os dentinhos, né? Existem casos de bebês que nascem até antes, né? Sim, já vai usando, né? Já com vai flúor. usando. Tá. Outra coisa, já deve ser acompanhada por um dentista. Sim. Outra, ela já respondeu aqui, né? Então, realmente, é bem interessante que você citou essa questão da mãe, né? Porque quando eu estava grávida da Esther, você veja, vai para 12 anos isso, eu ia tirar os meus dentes cisos. E aí descobria a gravidez e não mexeram. Aliás, está até hoje aqui, graças a Deus, nem me incomoda mais, deixa aqui. Mas na época me incomodava bastante, então ia tirar.
e aí após descobrir, então não mexeram. Então assim, tem Sim. tudo a ver, né, essa ligação, né, Sim. da saúde bucal com a criança. Inclusive uma infecção pode gerar um problema no bebê, né? Sim, é muito perigoso. Então, E olha assim só. também tem os tempos. A gente fala que o melhor momento para cuidar da grávida é no segundo trimestre. Então, os 3 primeiros meses são mais risco, depois, no segundo trimestre, ele ameniza um pouco, então a gente consegue fazer os tratamentos na mãe. Ah, Daí, sim. depois, no último trimestre, dificulta, porque já está com a barriga muito grande, é ruim ficar deitada, né? Dificulta a respiração, então já atrapalha um pouco. Então, a gente tem que Entendi. cuidar muito da grávida também. Também, né? Agora sim, vamos pensando então nesse tema, né? Quais seriam assim algumas dicas, algumas coisas importantes que você poderia falar que tem tudo a ver com a cárie, ou seja, problemas do dia a dia diário que provavelmente é o que você mais atende e você mesmo sabe, pode também falar com toda propriedade para essa mãe que está nos vendo ou vai nos ver depois, o que acontece com essa criança se faltar o cuidado, né? E como já vimos aqui, a partir de meses ou de dias ali você já pode começar a levar essa criança, né? Pensando na criança. E depois, Jéssica, também você pode continuar falando nesse cuidado pós-adulto. Tá. Então, assim, eu sempre falo para levar o bebê já no dentista, nascer os primeiros dentinhos, já começa a acompanhar com o odontopediatra, tudo, porque a gente vai sempre estar de olho ali, evitando que tenha algum problema na boca, né? Por exemplo, gengivite ou cárie. Então, a gente já cuida desde o bebê e assim ele vai acostumando. A gente fala que a criança, quando ela vem desde cedo, ela vê que não vai sentir dor, ela já vai acostumando. Então, até na prefeitura tem a clínica do bebê, né? Que os bebês já nascem e já são encaminhados para participar da clínica do bebê. E é ótimo, os pais têm que levar, porque eles vão aprender ali, que vão mudar esses hábitos, né? Porque vai ter que aprender a escovar e vai ser um super paciente. Eu falo assim que os pacientes da clínica do bebê são os melhores, porque eles já estão tão acostumados com aquilo. Se acontece alguma coisa que a gente tem que fazer o tratamento, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Porque a gente cuida da criança para que ela não tenha um trauma de dentista, né? Igual muitos adultos têm muito medo, porque só procuraram o dentista quando tinha dor, às vezes tinha que tirar algum dente. Então já atrapalha todo o tratamento, né? Esse medo. Então a criança levando desde cedo é a melhor coisa. Já vai acostumar, já vai ver que é pro bem dela, né? Claro que pode ter choro, que é normal, né? Criança tem medo do desconhecido, mas ela já vai se acostumando. E assim, problemas de cárie, gengivite é muito comum em criança. Então, assim, tem bebês de 1 ano e pouco que já estão com alguns dentinhos ali e já tem cárie em todos os dentes. Então, é muito preocupante, que a cárie é a doença que mais afeta crianças, né, no mundo. Então, a gente tem que cuidar muito. E porque criança também sofre dor de dente. A gente não quer que chegue a esse ponto, né? Então, também faz canal. Né? Às vezes os pais acham que não tem problema, tem a cárie e tudo, mas pode afetar o canal do dente. A gente tem que tratar o canal do dente de uma criança de 3 anos. Daí é complicado. Então, a gente tem que fazer essa correta higienização todo dia, usar a escova ideal, o fio dental, a quantidade certa de pasta com flúor, tem que utilizar, levar sempre ao dentista para ver se já tem alguma coisa, para ver se precisa ser feito algum tipo de tratamento, tem que cuidar muito. E cuidar dos hábitos alimentares, é o principal, que a cárie está relacionada com o consumo de açúcar, né, carboidratos. Então, se a criança se alimenta muito com bolacha, come bala o dia inteiro, chips, salgadinho, isso é um prato cheio para a bactéria que vai lhe causar a cárie, né? Então, a gente tem que ter o controle da dieta dessa criança para evitar que tenha problemas futuros, né? E a escovação tem que ser feita. Os pais têm que pegar na marra. Às vezes a criança chora e os pais deixam, mas tem que escovar. Tem que escovar antes de dormir. Não pode ficar dando leite com açúcar para a criança dormir. Isso é o principal. Porque imagina, o leite fica fermentando a noite inteira ali na boca da criança, vai causar cárie. Até antigamente a gente chamava de cárie de mamadeira, que era a cárie que pegava todos os dentes ali de uma vez.
Então, imagina, hoje a gente chama de cárie severa da infância, que é muito perigoso também, afeta tudo de uma vez ali os dentinhos das crianças. Então a gente tem que escovar. Criança de 2 anos não gosta de escovar. Mas o que tem que fazer? Tem que criar o hábito. Ela também às vezes não gosta de tomar banho, mas tem que tomar banho. Então tem que escovar o dente. Tem que cuidar da saúde bucal. Não pode negligenciar, porque é perigoso. E esse ponto, né, que você citou, desse cuidado dos pais. Uma vez eu me lembro quando estava com meu filho no dentista, quando estávamos ainda lá em Curitiba, a gente tratou por vários anos pelo SUS e era muito bom, era bem tratado, bem cuidado. E eu me lembro que teve uma dentista que uma vez saiu do consultório e falou com todas as mães que estavam ali com os filhos e assim, brigando com a gente, né? Falando sério e falando, vocês que são responsáveis por eles, vocês que têm que escovar o dente deles. E ela citou até uma idade, assim, né? Até uns 10, 12 anos eles não sabem, né? Então, a gente percebe que até nisso, esse cuidado que a gente falou, Sim. da mãe às vezes dá muita liberdade ou às vezes segurar muito, até isso, né? Porque às vezes dá muita liberdade quando tá com 5, 6 anos, a mãe, o pai já larga, não é assim? Pra criança, escova o dente sozinho, toma banho sozinho, mas ela não sabe, se vira, né? E a criança se vira mesmo, mas se virar do jeito dela, né? Então, eu sempre falo assim, até os 8 anos, os pais têm que conferir ali. Tem que ficar de olho, porque às vezes eles não têm tanta coordenação motora, vai lá e escova só de um lado, só em cima ou só embaixo, escova de qualquer jeito e fica tudo sujo. Então os pais têm que olhar. Não precisa ficar escovando todo dia lá, mas olha lá, deixa eu ver sua boca como que tá, volta lá escovar. Porque às vezes eles não vão escovar direito. Às vezes estão com tanta pressa Bem isso. que vai lá escovar 10 segundos e já tá bom. Então tem que ficar de olho, tem que cobrar. E também outro ponto, adolescente. Adolescente é preguiçoso para escovar o dente. Então a gente tem que cuidar muito. Porque passou da fase ali até os 8 anos a criança vai bem. Depois começa a entrar nessa fase de adolescência e começa a piorar de novo. Então tem que ficar de olho. Fica mais relaxado, Fica né? mais Deveria relaxado. ser o contrário, Sim. né? Mas é que eles têm tanto É compromisso. tanta coisa. Agora vamos aproveitar esse momento, Jéssica, para você mostrar, né, o que você sim. trouxe aqui, aproveitando para dar essas dicas aí, né? Já falou ali da Tandy, né, que é uma pasta de dente que eu também uso. Então deita ela no colo, vai lá, escova, que dá certo. Depois, assim, quando começam a nascer os dentinhos do fundo, assim, tá com 1 ano e pouquinho, por exemplo, já tem os dentinhos do fundo. A gente já começa a aumentar a escova, ó. Comparando as duas. Essa aqui é bem pequenininha. Daí a gente aumenta ela um pouquinho para chegar até lá no fundo. Essa escova aqui, eu acho ela bem legal, porque ela tem até essa proteção aqui. Que você pode deixar a criança, né? Porque a criança aprende muito vendo, né? Então, por exemplo, os pais vão lá escovar o dente, dá a escova para a criança vai escovar. Isso aqui não tem tanto perigo, porque não consegue, ela bate na boquinha, não consegue machucar a garganta, né? Tudo. Ajuda bastante. Então, essa aqui é ótima. Daí os pais também já conseguem escovar bem ali. Ou seja, essa primeira é para os primeiros dentinhos. Para os dentinhos da A segunda frente. já seria depois que já está formado os de trás. Isso, Legal. E depois a gente vai aumentando, ó. Por exemplo, lá com 6 anos, quando começam a nascer os primeiros molares permanentes, a gente já começa a aumentar a escova. Olha só como já muda, né, o tamanho delas. Já muda bastante. Daí essa daqui a gente já até coloca, ela tem até uma partezinha maior aqui para ajudar na escovação dos últimos dentes que estão nascendo. Daí começa, a criança tem a boquinha com 20 dentes. Com 6 anos começa a aparecer os primeiros molares lá no fundo. E às vezes os pais nem percebem isso, porque não caiu nenhum dente. E está nascendo lá e nem viram. Então tem que ficar atento. Com 6 anos, mais ou menos, já começa a nascer os dentinhos de trás. Então é bom aumentar a escovinha já, para ir mudando. E o fio dental? Olha que legal, gente. Não sei se vocês já viram isso aqui, mas foi a primeira vez que eu vi a doutora Jéssica mostrando. Foi no Instagram até que ela trouxe aqui para mostrar para nós. Esse fio dental aqui eu acho muito legal. Ele é muito mais fácil para passar em criança, assim, por exemplo, bebê, que ainda não, a mãe não consegue ficar colocando a mão lá dentro da boca, né, tudo. Esses aqui eles aceitam muito melhor. Ele tem na farmácia para comprar e assim ele vem em forma de forquilha.
Então, ele é mais fácil, ó, porque ele já vem com o fio preso e tem essa haste. Então, facilita muito, que daí o pai e a mãe não precisam ficar enfiando a mão lá dentro da boca. É muito mais fácil passar assim, desse jeito. Até para criança, que assim, uma criança mais ou menos de 8 anos, que eu falei que tá tendo coordenação, ela já consegue passar sozinha. É muito mais fácil. E elas aceitam melhor porque tem um gostinho bom, né? Tem gosto de uva, tudo, eles gostam mais. E é colorido, né? Tem umas E é cores colorido. aí. É ótimo. Legal, legal. A Solange também colocou aqui, ó. Eu morro de medo. Passo mal quando me deito Tadinho. em uma cadeira de dentista. Meus Sim. filhos vão tranquilamente. Deus abençoe, Jéssica. E obrigado por essas orientações. Amém. A O Luciana medo é terrível mesmo. né? Nossa, eu que o diga, da Demais. última vez eu também passei mal, misericórdia. A Luciana colocou aqui pra mim, ó, compra essa pro Marquinhos, pastora. Porque essa pasta, aquilo, vou mandar esse fio dental pra ele também, né? Mas, Jéssica, agora vamos entrar um pouquinho no nosso mundo mais adulto, né? Sim. Porque assim, a gente quando adulto até pensa que tem um certo controle, né, nessa área, assim, falando em higiene bucal, mas nós também temos nossas dificuldades, né? Sim. E uma coisa que a doutora Jéssica chamou bastante atenção não porque ela falou várias vezes, mas ela foi bem taxativa até quando estivemos lá no consultório dela, com a Esther, com a Amanda, que eu achei bem interessante, foi a forma dela demonstrar como que se usa o fio dental. Embora eu já com os meus 44 anos e já sabia, já tinha ideia, a gente sempre está ouvindo aqui e ali, mas eu acredito que para uma criança como a Esther, que estava lá, de 11 anos, e até a Amanda, de 14, foi bastante importante, porque ela pegou os dentes lá, né, não sei como a gente chamaria, uma dentadura, né, um modelo assim, modelo. e começou a ensinar e a mostrar. E isso ajuda bastante, porque incentiva também, né? Interessante porque a forma que a doutora Jéssica mostrou, deu a entender ali que você não precisa machucar a sua gengiva, porque às vezes a gente acaba fazendo isso. Você tem uma noção de que você passa o fio dental até o final do dente e agride a gengiva. E é onde muita gente que até por estar com a gengiva inflamada não usa. Não consegue limpar né? também direito. Né? Então, doutora Jéssica, fala mais para nós a respeito dessa própria limpeza, que é de suma importância, né? Sim, então nós adultos, por exemplo, a gente tem que ter uma boa higiene também, tem que passar o fio. Eu falo assim que o fio dental ele complementa a escovação, então a gente tem que passar ele todo dia. Não precisa ficar passando 3 vezes ao dia com uma escovação. Passa à noite. Eu sempre falo assim, eu faço isso. Por exemplo, vai assistir televisão lá à noite, pega e leva o fio dental junto. Passa ali durante, tá vendo uma série, por exemplo, passa o fio dental, porque dá preguiça. Né? A gente sabe que dá preguiça. Se ficar escondido ainda, dá mais preguiça ainda de procurar. Então, a gente tem que criar esse hábito. Vai lá, pega o fio e passa certinho. Eu sempre faço, tô sem o fio aqui, né? Mas eu sempre enrolo no dedo do meio aqui e seguro o fio com esses 2 dedos aqui, que ele fica mais fácil de manusear. Então, daí como que a gente faz? Vai passando dente por dente. A gente tem que entrar na gengiva, acompanhando o dente. A gente não só vai forçar o fio e sair, porque o fio não serve só para tirar carne. Né, que a gente acha que tá com uma carninha no dente, vai lá e tira com o fio, mas não é. A gente tem que colocar e ir acompanhando o dente lá com o fio dental e voltar. Vai do outro lado. Então, vai de um lado do outro, sempre acompanhando o dente até entrar na gengiva e voltar, sem forçar. Se a gente força, a gente acaba machucando e não limpa nada. Que a gente tem que tirar essa sujeirinha que fica ali entre a gengiva e o dente. Então tem que entrar e voltar fazendo um movimento para conseguir limpar todo o dente. Doutora Jéssica, tem alguns mitos quando se pensa em ir ao dentista que você poderia tirar para nós? Não, isso é mito, isso não acontece. Do tipo, todo mundo que vai ao dentista para fazer um canal e toma uma anestesia passa mal. É mito. Tem algumas coisinhas assim que a gente fica com medo e que não é verdade, né? Tenho. Até o mito do flúor. Que tem gente que fala que não pode usar o flúor porque acontece problemas na cabeça, por exemplo. Mas não é verdade. A gente sabe que o custo-benefício do flúor é muito bom, né? A gente tem que usar. Que
traz benefícios para a nossa saúde bucal. Anestesia. Anestesia ali do dentista é anestesia local. Pode acontecer de passar mal, porque a anestesia, ela tem adrenalina, tudo pode causar algum problema. Por isso que tem que ser aplicada com cuidado, tudo. Tem que fazer uma boa avaliação do paciente para ver se tem algum problema de saúde. Igual a gente estava conversando, grávida, a gente não pode usar alguns tipos de anestesia. Criança também não, a gente já tem que ter anestesia específica, porque são pacientes especiais. A gente tem que cuidar muito disso. Mas assim, não quer dizer que a gente vai tomar uma anestesia e vai desmaiar, né? Não é só por isso. Tem vários fatores envolvidos. Tem os fatores emocionais, né? Por exemplo, você está passando mal já, você já vai com muito medo, vai fazer uma cirurgia, de repente você desmaia. Você desmaiou por causa do seu medo, talvez? Né? Bem isso. E não quer dizer, também tem um mito que fala que todo mundo que vai fazer canal vai sentir dor. Né? E não é assim. Hoje a gente já sabe que o tratamento é bem mais tranquilo. Sim. Claro que se você for procurar o dentista quando você já tiver com dor, não estiver aguentando mais, daí pode ser que ainda você sinta um pouco de dor, porque está com uma infecção instalada já, né? Então tem vários mitos que a gente vai derrubando. Ou seja, a melhor forma de cuidar realmente é a prevenção. É a prevenção. Por isso que a gente já fala, leva desde criança pra gente cuidar para não ter nenhuma cárie, não precisar tratar, né? Que a gente prefere prevenir do que tratar. Sim. Né? E no caso das crianças, só voltando um pouquinho, esse processo, doutora Jéssica, do dente que está caindo para um dente que está nascendo, gera algum problema de cárie ou não tem nada a ver isso? Deixa o dentinho mais, vamos dizer assim, fácil para uma cárie, o que está chegando agora. Ah, sim. Que a gente sempre fala assim, por exemplo, se o dente de leite tem uma cárie, ele pode passar essa infecção para o permanente, mas não quer dizer que o permanente já vai nascer cariado. Pode nascer com alguma mancha, alguma sequela, né? Mas o que acontece? O dente de leite, ele tem raiz também, ele tem uma raizinha ali. E o permanente já está aqui embaixo. Então, se tem uma cárie e passa essa infecção, por exemplo, afetou o canal do dente, ele vai passar essa infecção para o permanente, que eles estão praticamente grudados. Então, o dente permanente vai nascer com alguma sequela. Às vezes o dente vai nascer com alguma mancha, com algum defeito de esmalte. Às vezes o dente vai desviar de posição. Às vezes pode acontecer várias coisas, sabe? Pode até paralisar o crescimento do permanente. Então, a cárie nos dentes de leite são preocupantes também. Né? Além de causar dor para a criança, tudo, ela pode afetar o permanente, ali, o sucessor, né? É bem perigoso. É sempre o cuidado aí com uma especialista que vai nos ajudar, né? A evitar esses tipos de problema, né? Porque como é triste você ter uma criança em casa reclamando de dor, seja qual dor. Agora o dente, em alguns momentos, parece um pouco pior, né? Em algumas situações. Porque até que se identifique, né? E principalmente na idade da criança, que ela não sabe ainda falar, né? Então, até que se identifique, aí a gente vai incorrer num erro, como você falou aqui. Às vezes acaba levando já na hora que está infeccionado e aí se torna pior, né? Aí realmente vai gerar mais dor, vai ter mais problema porque vai precisar anestesiar. Sim, daí a gente tem que tratar a urgência, então pode ter choro. Isso pode causar um problema ali na criança. Eu falo assim, ela não vai ficar traumatizada, porque ela sabe que ela está sendo tratada com respeito, ela vai perceber que é para o bem dela, né? Então, ela pode fazer um escândalo ali no primeiro momento, mas ela tende a melhorar. Cada vez que volta, ela vai melhorar. Agora, o duro é quando só vai no dentista quando está com dor. Daí é o problema. Aí ela identifica a dor ao dentista, né? Não, daí a culpa vai ser minha. Esse é o problema. É o dentista. A Lu colocou aqui, ó, quando eu tinha 18 anos, desmaiei na cadeira do dentista. Ai, meu Deus. De medo. Né? Ainda bem que não foi na minha. E só uma questão que eu quero falar também, que aconteceu com a Esther, com 11 anos agora. Ainda trocando dente, né? Até já quero só deixar essa pergunta também. Que idade que começa a trocar o dente e que idade que para? Né? Uma coisa interessante para a gente ficar atenta. Por que eu falo isso? Porque a Esther já aconteceu, acho que por umas 3 ou 4 vezes, de o dente começar a ficar rosinha, né? Ele começa a ficar rosinha e
E eu olhei aquilo, e ela que veio me mostrar, né? Porque com a idade dela, ela já escova o dente sozinha. E realmente eu não fico perguntando, escovou direito ou não. A gente fala, né? Escova direito, mas você não vai lá ver, né? E aí, ela que falou, olha mãe, meu dente, não sei o que, tava rosinha. E quando eu fui procurar a primeira vez, uma outra dentista, ela já falou a mesma coisa que a doutora Jéssica. Olha, esse aqui é porque tem um dente permanente que devia ter saído, né? Não saiu. E fica como se fosse uma capinha ali, né? Sim, esse dente de leite. Então, e 2 vezes agora com a doutora Jéssica, o que aconteceu? Precisou arrancar esse dentinho. Mas, graças a Deus, já estava só a capinha, só uma casca, né? Que fica ali. E foi bem rápido, assim, algo bem tranquilo para ser feito. Sim. E eu falo isso porque, de repente, pode ter algum caso aí. Então, é importante a gente olhar realmente, né? Na boca deles, e quando eles falam, a gente se perceber, não tem aquele, depois eu vejo, deixa isso aí pra lá, você tá com mãe, você fica falando isso, mas não é nada, não, né, é dar essa atenção realmente, porque se estão reclamando alguma coisa não tá legal. Sim. Então é melhor levar antes do que depois incorrer nesse problema aí de ter um escândalo, um choro e um trauma de nunca mais eu quero ir lá porque doeu demais. Enfim, tem como evitar, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Jéssica? Posso falar? Então, os dentes, eles começam a trocar por volta dos 6 anos. É uma média, não é uma regra, eu falo. Tem criança que começa com 5, tem criança que começa com 8 anos. Então, varia muito, mas a média ali é 6 anos, tá? Então, assim, o que acontece? Tem o dente de leite, ele tem a raiz aqui. O permanente, conforme ele vem nascendo ali, ele vai reabsorvendo essa raiz do dente de leite. Por isso que o dente de leite, ele cai pequenininho. Né? Só cai ali a coroa do dente, só um pedacinho. Mas quer dizer que o dente permanente, ele reabsorveu esse dente de leite. Ele comeu ali a raiz dele, né? E por isso que ele caiu pequenininho. Igual no caso da Esther. O dente, ele ficou lá preso. A gente chama de retenção prolongada. Às vezes, o dente permanente, ele não consegue reabsorver todas as raízes. Por exemplo, os dentes de trás têm 3 raízes, 2 raízes de baixo, né? 3 raízes de cima. Então, às vezes, o dente permanente não consegue reabsorver certinho todos. Às vezes, fica uma raizinha a mais e o dente fica preso, não cai. Fica até um pouquinho duro. E o dente, ele fica rosa porque ele fica transparente, né? Porque ele fica tão fininho, de tanto que o outro já reabsorveu ele fica uma casquinha de ovo, ele fica muito fino. E daí começa a ter o reflexo ali da gengiva, né? Por transparência a gente consegue ver a gengiva que é rosinha e o dente fica rosa, né? Então, para tirar ele é tranquilo. Às vezes a criança não consegue tirar em casa, né? Porque ele está um pouquinho preso. Mas é um processo bem tranquilo e o outro dente já está ali embaixo, só esperando para nascer. É verdade, já está apontando ali. Sim. Né? Ainda bem que num caso desse é mais tranquilo. Sim, né? Mas a importância da gente realmente estar atento, né, a todo esse processo aí. Agora, para a gente caminhar para o final, doutora Jéssica, você quer deixar algumas dicas aí para nós, para as mamães ou para nós adultos aí, né? Algumas dicas bem importantes desse nosso dia a dia aí. Então, que eu sempre falo, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, né? Porque não é só a boca, é para o corpo todo. Então, assim, a gente sempre fala para comer coisas saudáveis. Se a gente come porcaria o dia inteiro, vai afetar tanto a nossa saúde do corpo como a nossa saúde bucal. Né? A gente tem que cuidar muito disso, pra gente cuidar da gente mesmo, né? Temos que ter esse autocuidado. E também da higiene. Nós adultos temos mais chance de ter tártaro, por exemplo, cálculo ali nos dentes. Então, a gente tem que passar muito fio, tem que escovar muito bem. À noite é a nossa principal hora da higiene ali. A gente tem que pegar, caprichar no fio dental, caprichar na escovação, porque a nossa boca vai diminuir salivação, vai ficar mais quente, vai favorecer bactéria. Pode favorecer a cárie. Então, não pode de jeito nenhum dormir com a boca suja. Tem que limpar. E os pais e as mães têm que ficar atentos aos filhos também. Tem que escovar, tem que criar esse hábito. Os filhos têm que ver você escovando e vocês têm que colocar esse hábito na vida deles. Tem que escovar o dente todo dia. Não pode ficar sem escovar. À noite é a nossa principal hora da higiene. Então, mesmo chorando, tem que escovar. Então, a gente tem que cuidar muito disso. E cuidar também da nossa da alimentação deles, né? Porque o nosso maior erro, que a gente foi ensinado isso, né? Que dar um doce é uma forma de amor.
né? Isso é errado, né? Então, às vezes, principalmente avós, vocês têm que ficar muito atentos, porque a gente tem que cuidar da saúde bucal das crianças. E a avó sempre gosta de dar um docinho, né? Então, Verdade. tem que ficar atento a isso. A gente tem que cuidar da saúde bucal das crianças. Ou seja, não que não possa, né? Mas precisa Sim. ser bem espaçados, né? Sim. Não, como você mesmo colocou, né? Todo dia, todo tempo. Ah, se você comer, você ganha um pirulito. Ah, se você jantar, você ganha outro pirulito. Vai prejudicando, né? Vai Isso. criando esse açúcar aí, comendo o dente, na É. verdade, né? E ainda não escovar, né? Aí Então, a é escovação uma e o bomba, fio né? dental é o principal. A gente tem que cuidar muito. Legal, muito bom. E se você tiver mais alguma dúvida aí, quiser deixar depois alguma outra pergunta, eu também posso encaminhar aí para a Jéssica para ela estar Sim. respondendo para a gente depois, ok? Mas nós vamos então finalizando e vamos orar por todos que aí estão com a gente, a Lu, a Sol, a Brenda, né? A Maria do Carmo que estava aí com a gente, Marquinhos deixando um recado aí, a Mayra, né? A Mayra colocou aqui, lembrei, a Mayra. Doutora Jéssica, ótima dentista, muito abençoada. Atendeu o Gustavo com muito amor e uma urgência do canal. Trato Sim. todos os dentinhos dele. O isso aí, Gustavo né, melhorou bastante, né? Jéssica? Que bom, que Sim. bom. Glória a Deus, que benção. Eles vão vendo que é pro bem deles, eles vão entendendo isso. Então, mesmo que no primeiro momento tenha choro, tudo, eles vão percebendo que é pro bem, vão percebendo que estão sendo tratados com respeito e vai melhorando cada vez mais. Que legal. E aí É ir ao muito bom. dentista não é uma coisa ruim. Não, se torna legal. Se torna legal. Ainda mais a doutora Jéssica, que está com uns panda lá, né? Nos Sim. avental dela. Muito legal. Chama bastante atenção, né? O consultório bem equipadinho para esse trabalho, né? Aliás, a doutora Jéssica atende ali no edifício Antara, né? E Antares. Antares, ali na Índio Bandeira, quase de frente da Pernambucanas. E se você quiser o contato dela, tirar alguma dúvida, ou de repente até ir lá fazer uma avaliação, né, a doutora Jéssica, você pode me procurar e eu passo para vocês. Sim, pode Tá bom? me adicionar no Instagram, pode me perguntar lá também, que eu respondo também, tranquilo. Ok, mulheres? Ok, pessoal? Isso, deixa aí seu joinha pra gente encerrar aí. A Lu colocou aqui, vou fazer uma lista aqui. Pode fazer. Ela faz aí. Né, brincadeira, ela colocou. Mas é isso aí, gente. É muito bom da gente falar de coisas diárias do nosso dia a dia e que é tão importante, né? Porque até uma coisa que a gente nem citou aqui, mas é muito importante, faz toda a diferença, quando está com mau hálito, né? Uma coisa assim bem corriqueira. Não é verdade? Sim. E isso ocorre em crianças também, Sim. né, doutora Jéssica? E também entra tudo nisso que você falou, a escovação, o cuidado, né? Mas também pode ser um outro problema, né? Sim, a gente já investiga tudo, que às vezes vai no dentista por causa do mau hálito, só que a gente percebe que não é, que pode ser problema de estômago, algum outro problema ali, né? Então a gente já fica atento a isso, porque está tudo relacionado, tanto problemas ali do estômago, né? Problemas respiratórios afetam muito a cavidade bucal. Então a gente cuida de tudo. Às vezes vai avaliar uma pessoa e está com a amígdala gigante. Pois é. Então a gente já encaminha para o médico, porque sabe que é outro problema que precisa ser tratado. Ou seja, não é só os dentes, né? Não. Tem todo outra junção aqui, né? A gente fala dessa sistema parte. estomatognático, que é tudo aqui. Então a gente já que abre a boca, a gente enxerga até a garganta. Inclusive, problema nos dentes dá muita dor de cabeça, Sim, né? doutora aham, Jéssica? Muita dor também. de cabeça mesmo. Quando eu procurei a doutora Jéssica, por exemplo, eu estava com, como que chama? Que a gente força assim? Bruxismo? Não é exatamente bruxismo, o outro. Apertamento? DTM. DTM. Essas palavrinhas assim, quer dizer, mais difícil, né? E aí a doutora Jéssica me orientou para ver outras pessoas, especialistas, enfim, acabou que graças a Deus eu melhorei, nem precisei, né? Mas são tudo relacionado, né? Tudo, e era mais ansiedade, era Sim. uma coisa que eu me pegava forçando, né? E com a pandemia piorou muito. Então, né? Então, assim, muitas pessoas estão procurando porque estão mais ansiosas, as crianças estão mais em casa, as crianças estão fazendo demais. Não estão gastando energia, fica só em casa, começa a apertar os dentes. Os pais mais estressados.
Então tá todo mundo com esse problema agora. Coisa, né? Então são várias situações, né? Não é só... E você veja que Sim. tudo isso, eu costumo dizer assim, né? Como Deus é perfeito, né? Porque Ele já sabia de tudo que nós enfrentaríamos Sim. e foi dotando pessoas com esse dom e esse desejo, porque precisa querer, né? Precisa gostar disso, que foi o que a pessoa quis dizer para você lá, né? Sim. Não é só gostar de criança, mas depois você vai ver, né? Uhum. E como a gente precisa de pessoas assim, que você possa levar o seu filho com tranquilidade, uma pessoa que vai tratá-lo bem, com carinho, tem que ser paciente, né? E tudo isso a Sim. gente observa na doutora Jéssica, porque realmente se levar um filho num local onde ele não vai ser bem cuidado e, né, aquela pessoa que está ali, por mais que seja um profissional, não ter paciência, você nunca mais volta, né? Sim. E a doutora Jéssica, a gente já observa, vou lá, levo a Esther lá, meu filho vai lá, minha nora vai lá, né? Então a gente conhece já o trabalho dela e eu super indico, tá? Obrigada. E Jéssica, eu vou pedir para você deixar as últimas considerações, né, as suas palavras, e depois você vai estar orando por nós. Sim, tá bom. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Se quiser pegar meu telefone, a Adriane também pode passar lá, que eu respondo as suas dúvidas. E qualquer coisa, só procurar. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Imagina, eu te agradeço, né? Que Deus te abençoe, continue usando Amém. esse trabalho seu, realmente para abençoar muitas crianças e adultos também. E muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a Eu que gente. agradeço. Deus abençoe você também, Carol. Deus abençoe por estar aqui, a irmã da Jéssica está aqui com a gente também. Agora, se você pode aí, fecha os teus olhos e nós vamos orar, que a Jéssica vai nos levar em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa tarde gostosa, muito obrigada por ter amigos e poder conversar assim, Senhor. Te agradeço pela nossa saúde, por toda a proteção que tem nos dado até aqui. Te peço que continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. E continue abençoando a pastora Adriane, a sua família, esteja os guardando sempre, todas as pessoas que estiveram conosco nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês. E olha, amanhã a gente tem culto aqui do Surrender, né, de jovens e adolescentes. E domingo também, às 19h30, estamos aí. Participe conosco presencial e também online. Né? Hashtag Mulher Seja Feliz, hashtag Eu Escolho Deus. Deus te abençoe, queridas. E deixa aí seu like, seu joinha e compartilhe esse vídeo aí com outras mamães e outras mulheres. Com certeza serão todas abençoadas. Amém.